As empresas da moda brasileira que mais cresceram foram as do Rio de Janeiro. O aumento médio do volume de negócios no estado foi de 10% em relação ao ano passado. Quais incentivos a moda precisa para continuar crescendo? O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o mercado da moda fluminense, estão aqui no estúdio Dulciângela Procópio, subsecretária de Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e Cristiane Alves, gerente de moda e design do Sistema Firjan. Pesquisa da FEComércio mostra que o brasileiro é o grande consumidor de moda. Vamos ver o que diz o economista Christian Travassos. A FEComércio tem uma pesquisa nacional sobre moda, que entrevista o brasileiro sobre o seu consumo, quando ele compra, como ele compra, onde ele compra roupas e calçados. Então a gente tem uma visão do ponto de vista do consumidor e uma com os empresários da moda no estado do Rio de Janeiro, avaliando como é que está o setor, de onde são os seus fornecedores, para quem vende, onde estão os seus clientes. E a gente pode dizer que o mercado da moda no Rio tem crescido de forma consistente, junto e a reboque do crescimento do rendimento do trabalhador, da diminuição do desemprego no Rio. E o Rio de Janeiro tem ganhado cada vez maior visibilidade, tanto no cenário doméstico quanto no exterior. Foram vários eventos recentes que colocaram o Rio de Janeiro numa agenda de investimentos e de eventos internacionais, de shows, de Jogos Olímpicos, Copa, investimentos também em infraestrutura. Então a economia do Estado tem crescido de forma diferenciada, notadamente o emprego com carteira assinada e o rendimento do trabalhador tem se comportado de uma forma melhor, e isso se reflete na moda, até porque o Rio de Janeiro é por onde o estrangeiro vê o Brasil. Então hoje você tem estilistas, marcas cariocas se consolidando em outros estados do país e também no exterior. Então o Rio está na moda, e com isso, desde quem produz até quem comercializa itens da moda, tem vivido um bom momento. Nós temos hoje mais de 115 mil postos de trabalho no comércio da moda fluminense, um dado muito significativo que mostra a força desse segmento no Estado. Do ponto de vista da produção e da comercialização, a gente tem dados do Estado do Rio de Janeiro que mostram que a moda tem no seu mercado doméstico fluminense o seu principal motor, do fornecedor fluminense e para o consumidor fluminense que a moda brasileira trabalha. Mais de 95% compram de fornecedores regionais, de fornecedores fluminenses e de estados próximos, e tem o consumidor local como seu principal cliente. Esse quadro, Cristiane, se reproduz também na indústria em relação à quantidade de trabalhadores da moda na indústria? Na indústria da moda, nós fizemos uma pesquisa agora para o último Fashion Rio, e são 51 mil trabalhadores diretamente empregados na indústria, e nós fizemos uma pesquisa de rebatimento desse segmento em serviços especializados. Então, junto aos sindicatos, nós fizemos um levantamento, são mais de 90 mil empregos se nós considerarmos, por exemplo, serviços de lavagens, enfim, serviços que atendem à indústria de confecção e à indústria têxtil presente no Rio de Janeiro. E como é que ela está espalhada no mapa do Rio de Janeiro? Porque a gente fala muito de moda carioca, mas a gente tem uma moda fluminense, Isso é interessante, até lembrando esse dado que a Cristiane estava comentando, nós vemos mais de 200 mil trabalhadores no estado do Rio trabalhando com moda, seja serviço, indústria, nessa cadeia que vai desde quem cuida da roupa em si, até o idealizador, o estilista, quem fabrica. Então é um público grande se você tomar como base 1 milhão de empregados que tem no Brasil, Então nós estamos numa posição muito vantajosa. Em relação ao estado, nós temos moda no estado inteiro, No Rio de Janeiro, naturalmente, tem uma âncora importante, porque nós temos como âncora
o próprio desenho das cidades, que ajuda muito, né, que propicia a marca carioca, ajuda, mas o estado, se pegamos a Serrana, nós temos a indústria aí da moda íntima, né, o arranjo produtivo, mas no noroeste também a moda que é considerada a moda de dormir, que é a de camisolas, e na região de Petrópolis também de malharia, jeans no Médio Paraíba, enfim, moda praia na região de Cabo Frio. Enfim, o estado inteiro respira moda e a quantidade de pessoas envolvidas está aí expressa por mais de 20% dos empregados do Brasil inteiro. Essa participação da indústria, ela também está espalhada no estado? Também, nós temos 8 polos de confecção pelo estado do Rio de Janeiro, né? Como a Dulce já citou, Petrópolis, Friburgo, região noroeste, região sul do sul fluminense, Cabo Frio, ali a região leste. E essa é uma característica muito importante para o sistema Firjan, enfim, para todos os parceiros do estado, porque ele é um setor que gera oportunidade, gera emprego, gera renda em todos os cantos, né, do estado do Rio de Janeiro, e não só a oportunidade na região metropolitana, que é uma característica de alguns segmentos. Então, para a gente, essa característica específica e até o perfil de emprego gerado dentro desse setor, ele é representativo e ele socialmente é importante para a vida do Estado. O que é essa moda? O que a gente tem que nos distingue dentro do Brasil? O Rio de Janeiro ele tem uma característica, como já foi citado, de ser a vitrine do Brasil, né? Ele é o portal do Brasil lá fora. E o Rio de Janeiro ele tem uma moda que representa o seu estilo de vida, né? A gente já percebe claramente que as grifes que conseguem impor nas suas criações esse estilo de vida carioca, esse estilo leve, à beira da praia, são as grifes que conseguem ter um resultado bastante interessante. Eu acho até interessante você falar isso, porque existe uma certa dificuldade, talvez, em se agregar, ter as duas pontas. A informalidade dessa chamada moda praia e a formalidade que também algumas situações exigem, né? E se tornam necessárias e é bom, e também a mulher gosta, né? Seja a moda do casamento, da festa, do baile, do trabalho, né? Que tem até, digamos, um rito próprio, e esse rito é importante, ele vai além da modinha de praia, ou digamos o que eu costumo dizer com outros colegas meus de secretarias de outros estados. Eu falei, vocês estão pensando que nós somos balneários, nós não somos balneários, né? A gente se espanta com uma pessoa de short no centro da cidade, né? E não condiz, né? Recentemente teve um colunista que colocou até uma foto de mulheres de biquíni fazendo compras em supermercado também, reclamando um pouco daquilo, quer dizer, não é hábito da carioca, né? Porque nós temos essa situação social diferente, né? Nós temos sim praia, mas nós somos além da praia. E gostamos de ser dessa forma, né? Então, arrumar-se, estar bem, sejam mulheres, sejam homens, né? Dentro de um verão, de um país tropical, de uma cidade com calor, né? É um desafio. Eu acho que isso ajuda. As pessoas confundem, né, estilo de vida com o balneário, né? Porque estilo de vida é todo assim, é conseguir representar isso em diversos momentos, em diversas roupas para diversas situações. Mas é muito bem lembrado porque, no geral, o público em geral costuma confundir. O Rio de Janeiro tem o clima da praia, né, o ambiente da praia, mas ele consegue reproduzir esse estilo de vida carioca. Algumas grifes muito importantes do Rio de Janeiro, elas conseguiram de forma muito bem sucedida representar isso, inclusive fora do Brasil, né, levando suas marcas para fora do Brasil, com essa áurea, né, com essa alma do que é ser um carioca, que não é só um balneário, mas é todo o nosso jeito de ser, o nosso jeito de levar a vida, é uma coisa muito maior do que uma beira de praia. O que falta dentro desse perfil que a gente está desenhando de moda para a gente ter mais competitividade? Porque a gente sabe que a China é imbatível, né? Ela vem de todos os jeitos e imita, e faz, e fabrica,
leva as ideias e fabrica e traz de volta. Então falta aí uma questão que não é só do Rio de Janeiro, eu acho que do Brasil, nessa questão da competitividade. O que está precisando ser feito para fomentar e dinamizar isso? Bom desafio. Vai além da moda, né? Ela requer infraestrutura, ela requer bons acessos, boas estradas para poder desafogar essa moda, ela requer uma boa negociação com os trabalhadores, né? Ela vai muito além da moda. Mas ficando pelo lado da moda, nós vemos o seguinte, a situação que nós temos no Rio, os dados que você mostrou do crescimento, ele em si já mostra que nós estamos numa reta bem, né? Nós estamos num caminho correto, né? De agora em diante, para melhorar, a formalidade, acho que a gente tem que trabalhar fortemente contra a informalidade, mas ela, por outro lado, está vindo. Por quê? Porque já se descobriu que para você ter financiamento, para você crescer ou melhorar, ter melhores máquinas, você precisa de empréstimo, e para ter esse empréstimo você precisa estar formal, né? Então, essa formalidade, ela tem caminhado aquém do que o Estado deseja, mas tem caminhado, né? E eu acho que isso vale aqui um lembrete, não deixem de formalizar-se, é importante. E além desse dado de escoamento, acho que isso é muito, muito, muito importante. A gente sempre acha que o setor está isolado, né? Quando na verdade ele está dentro de um contexto, de uma cidade, de um país que tem infraestrutura, que tem uma série de outras variáveis impactando. Mas dentro da moda, uma coisa que a gente vem trabalhando muito também é a questão da gestão, né? A questão de profissionalismo, de uma gestão eficiente das empresas, porque nesse segmento muitas empresas são micro, pequenas, né? Aliás, a grande maioria, quase 100% delas são micro, pequenas empresas, e o micro, pequeno empresário ele tem dentro dos seus negócios uma série de atribuições, às vezes é absorvido pelo dia a dia e acaba deixando de olhar questões que são fundamentais para a estratégia da empresa, para a competitividade da empresa, para o posicionamento da empresa. Então a gente vem trabalhando com os empresários desse segmento essa questão da gestão, essa questão de olhar o seu perfil e se posicionar no mercado de maneira de forma que ele consiga ter um diferencial. A gente acha que esse é um item, além de toda a questão de criatividade, né? Claro que o brasileiro sempre é muito bom nisso, é uma vocação natural, mas sempre tem como melhorar, né? Sempre tem como se profissionalizar, mas a gente percebe que a gestão é um ponto-chave, né? nessa cadeia da moda brasileira. No próximo bloco, vamos falar sobre a Lei da Moda. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O secretário de Desenvolvimento, Júlio Bueno, falou sobre a possibilidade de estender o prazo da lei que reduz o ICMS da indústria têxtil em 20 anos. O emprego da moda emprega com qualidade, né? Tem essa grande vantagem. E o fato de gerar emprego de qualidade, já é por si só uma grande vantagem. Se nós adicionarmos a essa receitinha os resultados que aí estão, que são os resultados, o crescimento seja do consumo, do faturamento, da marca Rio de Janeiro, que também é uma marca poderosa, são as razões de fato que levarão com certeza no mínimo ao prorrogamento da lei. Essa lei é direcionada para a indústria, né? E ela reduz o ICMS de 19% para 2%. O que isso representa em termos do negócio moda para as indústrias? Depende do tamanho da empresa, depende do perfil de produto que ela... Depende com quem ela negocia, com os estados que ela negocia, mas assim, eu acho que no geral, como a gente vinha falando, as empresas de moda, elas estão
melhorando, se desenvolvendo, o mercado de moda vem crescendo no Rio de Janeiro, mas a empresa ela está num ambiente muito competitivo, né, onde a competitividade é muito acirrada. Então, todos os benefícios, incentivos fiscais, enfim, capacitação em gestão, qualificação de mão de obra, enfim, todos os pontos onde a gente conseguir melhorar um ponto, né, para as empresas já é bastante, né, porque o ambiente é muito competitivo e esse tipo de incentivo, como o governo do estado está colocando no mercado, é fundamental para que as empresas enfim, tenham o seu espaço garantido. O deputado Sabino já tinha um projeto de lei tramitando na casa. O deputado André Correia apresentou um outro mais circunstanciado, porque a importação têxtil de produtos da indústria chinesa está matando a indústria nacional e especificamente a indústria aqui do estado do Rio de Janeiro, principalmente a da região serrana. Nós já estamos num clima de recessão sob o ponto de vista da indústria. E precisamos dilatar esse prazo do benefício fiscal, da diminuição da alíquota do ICMS para a indústria têxtil, para que ela consiga sobreviver ao impacto da indústria têxtil chinesa. Os comerciantes também querem os benefícios da Lei da Moda. Vamos ver o que diz a coordenadora jurídica Alessandra Mota, da FEComércio. A alíquota para o setor de moda, a alíquota de ICMS, ela é a maior, a alíquota efetiva para o setor. Então, o Estado do Rio ele acaba perdendo, no que diz respeito ao comércio, ele acaba perdendo competitividade. E a Lei 4.182, que concede incentivo ao setor têxtil, de aviamentos, ela não alcança o setor de comércio de atacado e de varejo. Há essa intenção de se prorrogar essa lei, mas é necessário o aperfeiçoamento dela para que toda a cadeia produtiva de modas seja beneficiada por essa lei. Até porque há uma vedação expressa na lei da participação do comércio de varejo e o comércio de atacado no benefício fiscal. E existe também a proibição de se transferir os créditos de ICMS para as empresas não beneficiadas pela lei. Então, quer dizer, não há uma redução dessa carga tributária. Então, a indústria ela vai recolher 2,5%, né, um percentual de 2,5% sobre o seu faturamento, porque não vai ser cobrado sobre a mercadoria, e o ICMS recai sobre a mercadoria. E, entretanto, o comércio sobre a mercadoria da moda, ele vai recolher a alíquota de 18% mais 1% referente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, não há essa migração e o que acontece no final é que o consumidor final fluminense, ele não é beneficiado e o comércio de atacado, ele perde competitividade. Imagina uma Rua Teresa, em Petrópolis, né, que tem um comércio de atacado grande, essas mercadorias não saem com a redução pleiteada, então só a indústria se beneficia e não o comércio. Acho que fica muito difícil você definir onde termina a moda, né? A moda, até onde esse subsídio vai para o comércio. Bom, vai para o comércio só quando for moda, mas que tipo de moda? Moda e acessórios esportivos, moda e... então, não é fácil, né? A gente tem que lembrar que naturalmente que o ICMS ele traz o incentivo fiscal, no caso da moda, da confecção do têxtil, que é de 2,5%, o governo do estado, o estado abre mão, né, de parte do seu tributo para ter, porque considera que vai ter de volta isso via empregos, via situação de boa qualidade dos empregos. No caso do comércio, o estudo requer uma cadeia muito mais ampla, muito mais abrangente. Sou sempre um defensor da redução de alíquotas, porque nós praticamos uma carga tributária excessiva.
Eu não sei se esse estudo da FEComércio é para estender essa redução de alíquota para a comercialização do produto têxtil ou tem implicações em relação a outros produtos. Mas, se chegar às minhas mãos, eu vou apreciar esse estudo com muita dedicação, porque me parece uma boa discussão. São as questões que a gente tem que avaliar com muito cuidado, porque à medida que você começa a ampliar muito o leque, você já coloca a própria arrecadação em risco. Então, por conta da lei de responsabilidade fiscal, por conta das obrigações tributárias que o Estado tem, nós temos que verificar com muito cuidado e com muita tranquilidade o impacto em termos de perda de receita que esse tipo de medida tem. Ampliação do espectro de contribuintes que são afetados, efeitos dentro da cadeia produtiva, todos esses tipos de questões têm que ser levadas em consideração, e por isso que a gente leva muito cuidado, tem muito cuidado quando a gente está avaliando. Não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Com investimento de 15 milhões, o Fashion Rio e o Rio Porter geraram mais de 8 mil empregos diretos e indiretos. A produção desses eventos reuniu cerca de 90 mil pessoas, que é justamente o que a gente estava falando antes, né? Que é a culminância de um grande trabalho que é feito durante todo o ano. Em termos de negócios, o que isso representa para o setor de moda? Estar nesses eventos, fechar negócios lá, mostrar a marca, fazer esse intercâmbio? Na verdade, são dois eventos, né? O Fashion Rio, que é a semana de moda, é o evento de desfile, é o evento de marketing, de imagem, né? É o evento onde a gente mostra toda a capacidade do Rio de Janeiro de fazer moda. É um evento para o qual nós trazemos jornalistas de todo o mundo, de todo o Brasil. E o evento Rio Porter, que é o evento de negócios, e aí o foco já é comercialização, são trazidos compradores nacionais e internacionais. E o objetivo dele, como eu disse, é ser uma ponta de iceberg de todo um trabalho que vem sendo feito durante todo o ano, né? Então, assim, a gente tem até muita dificuldade de medir negócios durante o evento, porque a gente percebe que ali é o momento de encontro, é o início do negócio, é o início da negociação. Vai se fechar mais pra frente. Exatamente, que vão ser fechados durante todo o ano, nos próximos 3 meses, e aí eles começam a ter um relacionamento. A gente agora fez um levantamento em janeiro sobre compradores que se transformaram em compradores fiéis a partir dos eventos, e é impressionante a gente pegar a lista de expositores e de polos, né, que nós apoiamos, e olhar quanto desses compradores que hoje são clientes fiéis, eles conquistaram dentro desses eventos. Eu acho que hoje está muito comprovado que a indústria tem que andar com serviços juntos, né? Isso é da maior importância. Você tem que ter as duas coisas acopladas para poder fazer frente ao mundo atual, à competição, ao que vem de fora, a competição em geral, que é impossível, você não tem como trancar os portos e fechar as portas do país, isso não é impossível, é inviável, né? Então é se preparar, e se preparar é isso, é ter mais serviços, ter uma tecnologia cada vez, dia a dia, porque a cada momento, né, surgem mais meios e mais... Então, essas âncoras que a Cristiane está lembrando, né, dos eventos de moda do Rio, elas são propulsores, né, são realmente âncoras que vão fazer desencadear toda a indústria a partir daquilo, né? E tem um lado, digamos, fashion, bonito, alegre, divertido, bom, que é preciso também, né? Mas em torno há uma geração, um movimento de riqueza grande, né? E a riqueza passa, sem dúvida nenhuma, pela acoplação da indústria com serviços, com mais design, mais... Em relação à inovação, eu queria falar um pouco disso na moda. A moda fluminense também é inovadora ou ela tá correndo para ser? A Dulce começou a falar isso agora no final da fala dela sobre o design, né? O design é um fator fundamental, prioritário, né? Todo o trabalho de todas as instituições parceiras do mercado de moda, assim, a Sistema Firjan chegou a criar uma área específica de moda, que é o Senai Moda Design, é uma equipe de designers direcionados à moda, com o objetivo de apoiar as empresas nesse processo de diferenciação de produto. A gente tem um estilo de vida, a gente tem vocação
Mas existem técnicas, né? É importante ser profissional nessa área, é importante trabalhar com profissionalismo nessa área. A gente tem uma vocação muito forte, a gente tem muito a melhorar, mas a gente tem conquistado muito espaço, né? A gente percebe que os dados de exportação, daqui a pouco a gente deve falar de exportação, os dados de exportação são um indicador perfeito para esse tipo de medição. Quando a gente começa a diferenciar nosso produto, a emplacar ali a nossa identidade, a trabalhar um produto com a nossa, não com a nossa cara, mas com o nosso espírito, aí sim o comprador, o mercado internacional reconhece aquilo. E aí a gente encontra o nosso lugar, a nossa posição no mercado. E tem uma característica do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que a gente nunca vai ter um volume gigantesco, né? A gente tem muita variedade, é uma economia que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a moda é um braço importante dentro desse perfil econômico que a gente desenhou aí ao longo dos anos, né? Tomando como, por exemplo, o têxtil, o tecido em si, né? Nós não somos grandes fabricantes de grandes tecidos, mas nós somos fabricantes de poucos tecidos com bastante tecnologia. E a nossa indústria têxtil tem caminhado muito bem nesse assunto, né? Muitos cariocas mesmo, nem falo tanto só apenas dos fluminenses, não conhecem a qualidade do CETICT, por exemplo, né, de ensino e de evolução tecnológica nesse lado. Tem esse lado design, tem o lado de novos materiais, né, novos materiais que têm sido usados e têm obrigado praticamente a nossa indústria a usá-los, né, a ter resposta para isso. Vai ficando cada vez mais exigente. De um lado, a concorrência é grande, de outro, a exigência do público também. É o tecido que não amassa, porque você já não consegue mais tanto tempo para ficar passando sua roupa antes de ir embora, né? Uhum. Então, isso requer, né? Esse tecidinho que não amassa, ele já é em si uma inovação, né? Um tecido um pouquinho mais armado, que tenha algo diferente. Aí vão os botões, as maneiras dos cortes. A gente tem essa cadeia completa no Rio, né? Tem. Desde o aviamento até o produto final. Mas o segmento de confecção ele é o mais forte, né? O mais presente em todas as regiões, mas existem poucas empresas têxteis, mas trabalhando com produto super diferenciado, empresas de aviamento também. Nós temos a cadeia completa. É um caminho que o Rio de Janeiro trabalha de inovação, né? De estar na ponta dessas tecnologias todas. Isso. Que estão... Inovação, assim, a gente em moda, principalmente, a gente costuma separar assim, a inovação tangível, né? Vamos dizer assim, da intangível, né? Porque tem a inovação tecnológica relacionada a tecidos que é fundamental, né? Hoje todo mundo pega o tecido quando vai comprar uma roupa, tem a ver com vestir, então não dá, é exigente, o consumidor é exigente em relação a essa compra. E tem o intangível também, né? Tem a questão das coleções, da história por trás das coleções, né? Daquela identidade nossa ali que tem por trás das coleções, e a gente precisa trabalhar isso com as empresas, né? A gente tinha uma cultura de cópia muito grande nesse mercado. As empresas olhavam muito o mercado internacional e reproduziam o que vem do mercado internacional, o que é uma loucura, porque as referências são completamente diferentes, né? Agora, a gente não pode estar desalinhado também dos olhares internacionais, né? Mas aí é que entra a tendência, né? Exatamente. Então, o nosso desafio é sempre olhar a tendência global e aplicar a nossa realidade, entendendo o perfil de cada empresa. A gente costuma trabalhar com as empresas muito esse olhar. Cada empresa, cada grife, ela se propõe a atender um diferente público de uma diferente maneira, né? Ela tem um produto específico, ou ela atende pessoas mais jovens, ou ela atende pessoas mais fashions, ou pessoas que precisam de uma roupa elaborada, mas uma roupa de trabalho. Então, cada grife ela tem um perfil específico, e o importante é que cada uma consiga se diferenciar dentro do seu nicho, dentro do seu posicionamento. Mas a gente falou aqui de informalidade, falou de micro e pequenas empresas, que tem uma dificuldade maior pela carga diária de estar antenado com essas tendências mundiais, com o que está acontecendo no entorno. A
A gente sabe do trabalho da Firjan, do Senai, mas o que eu queria saber era se a gente tem como dimensionar se a inovação ela acontece mais na grande indústria ou se os pequenos microempresários estão andando junto nisso. Eles têm que andar junto, né? Porque não tem muita opção, assim, os tecidos, eles... Ou é mais fácil, porque também pode ser mais fácil trabalhar isso de forma artesanal. Muitas vezes um produto diferenciado ele não vai ser feito em série, você faz menos e faz mais caro. Essa é a característica, não artesanal, mas a característica da micro e pequena empresa, trabalhar com pequenos volumes, com a moda que gira mais rápido, né? Essa é uma característica muito forte da empresa do Rio de Janeiro. Agora, o empresário, mesmo pequeno, no segmento de moda, né, ele tem que estar alinhado a essas inovações, porque o mercado exige, o consumidor exige, né? Então ele, para estar dentro do ambiente competitivo, para estar ali competitivo no mercado, ele precisa não só estar atento a essas tendências, mas conhecer os tecidos, as inovações em tecidos, as inovações em modelagem. Quem trabalha com jeans, por exemplo, alguns produtos têm exigências diferentes, né? Jeans, por exemplo, exige lavagem, exige modelagem. Então, quem trabalha com jeans, mesmo pequeno, e não conhece essas referências, essas inovações nessas áreas, dificilmente consegue se manter no mercado. Eu até completaria, Giz, eu acho que não é porque é pequeno ou porque sejam pequenos é que eles não são ou capazes ou não sejam tão antenados a essas novas inovações. As inovações e a tecnologia, acho que eles são bem antenados, né? E em geral reproduzem muito bem, né? Seja no algodão, como no caso aí citado do jeans, de lavagens, de cores diferentes, de cortes, calça mais curta, mais comprida, menos, né? E no caso, estou pensando aqui na moda masculina, inclusive, né? Com menos larga, mais estreitas, enfim, essa tendência, ela vem sim, sem dúvida nenhuma, desse mercado que dita que é internacional também, né? Adaptado aqui de alguma forma ao nosso clima, sobretudo, o clima gera muito essa tendência, mas é preciso segui-la, né? É preciso dar resposta. E é interessante porque eu até desafio qualquer pessoa a sentar numa rodoviária, onde quer que seja, em qualquer país, e identificar de onde sejam as pessoas pelo modo de vestir. É impossível, né? Aonde você estiver, né? Sendo naturalmente as estações equivalentes. Você não vale comparar inverno de lá com o verão daqui. Mas são equivalentes. Você olhando pelo trajar, pela maneira de se vestir, você não diz se é brasileiro, italiano, russo, japonês. Você vai começar a descobrir, não sei que seja inverno, aí você tem uma coisa. Fora isso, não. Experimente, eu acho que é um bom teste a rodoviária. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a moda que o Rio exporta. Não saia daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. As exportações da moda fluminense cresceram 134% nos últimos 10 anos. Quais são os mercados que mais compram do Rio de Janeiro? Nós fizemos uma pesquisa sobre esses destinos da roupa fluminense, né, da moda fluminense. E aí foi uma surpresa boa, assim, porque a gente vem monitorando esses dados desde 2001, quando nós começamos o trabalho. Estados Unidos é um mercado grande, a gente exportava muito para eles e continua exportando, mas a gente percebeu que agora, nos últimos anos, nós conseguimos colocar na nossa pauta de exportações países como França, como Portugal, como Itália, ou seja, países da Europa muito exigentes na questão do design, com grandes referências dentro dos seus mercados. E isso mostra que o produto do Rio de Janeiro ele vem conseguindo ocupar um nicho de mercado bastante interessante no mundo. E a qualidade, né? O que precisa é de qualidade, porque a concorrência com esse mercado, sobretudo o mercado europeu, aí no caso citado, não é fácil, né? É uma concorrência, não basta apenas cortar um biquíni de uma forma que a gente acha que é uma cortininha e que todo mundo vai gostar. Precisa realmente ter uma boa costura, ter uma boa laia, um bom tecido.
e um bom designer para poder entrar. Quer dizer, não é o mercado é exigente, ele precisa, sim, tem crescido, mas tem crescido a qualidade, essa que é importante de frisar. Eu acho até o design no termo da palavra design, né, assim, qualidade hoje é essencial, é básico, é fundamental, não adianta o biquíni ser lindo, como usando seu exemplo, e não vestir, por exemplo, ele precisa vestir no público daquele mercado, né, o corpo da brasileira é diferente do corpo de uma francesa, então isso precisa ser olhado pelas marcas, as marcas estão muito atentas a isso, a tabela de medidas, então, na verdade, não é só o belo, né? O produto não pode ser só bonito, ele precisa ser bonito, ele precisa ser confortável, ele precisa vestir bem. Você falou de um ponto importante, da questão da tabela de medidas, um ponto que a gente sempre se critica a moda brasileira é porque falta padrão. Sapato, calça, cada grife faz de um jeito, de um tamanho, 34 de um é 38 no outro e assim por diante. O mercado está se ajustando a isso, está mudando isso ou não? Existe uma norma nacional em relação a isso, mas é uma norma que não é, na verdade, ela não é real, né? Assim, porque o Brasil é um país de dimensões gigantescas e a gente precisa considerar as diferenças. O C-Ticket está fazendo um trabalho muito importante sobre isso, está mapeando uma série de regiões e ele vai tentar, e provavelmente vai conseguir criar tabelas de medidas, mas que respeitem as realidades regionais, né? Entendendo que o Brasil não pode, no tamanho que ele tem, ter uma tabela única. E até para exportar para outros estados, tem diferenças aí a serem vistas. Exatamente. Mas nós temos que lembrar que o país é um continente, né? Exato. E esse continente tem tamanhos diferentes, agora, tem referências diferentes. Falando de continente, falando de América Latina, a gente tem visto uma série de medidas dos governos para restringir a entrada de produtos, para valorizar o mercado interno. Isso está afetando a moda de alguma maneira? Afeta, né? E não é à toa que o governo brasileiro tem tentado agir nessa condução. Mas eu acredito que tem vários fatores aí que precisam ser, e por isso eu chamei tanta atenção da questão de agregar os serviços à indústria, né? Não dá para ser uma indústria sozinha contra uma indústria do tamanho mundial, entrando, né, das formas diversas, né? Seja em partes, como já foi mostrado aí pela imprensa, né? E depois só feita que se juntou aqui, mas também, por outro lado, dá muita alegria quando a gente vê, como já me aconteceu, de pegar sapato fora e ver que é sapato do Brasil que está lá e de boa qualidade, bom piso, né? Eu acho que várias associações vêm fazendo um trabalho importante de acordos internacionais, né? Os acordos internacionais são importantes porque alguns mercados desequilibram, né? Eles são muito grandes, eles desequilibram aí essa balança, outros têm uma realidade completamente diferente da nossa e diferente do mercado global como um todo. Então, assim, as associações, tanto a Bicalçados, a BIT, que são as associações relacionadas à moda, elas vêm fazendo um trabalho junto ao governo de negociar acordos internacionais para que a gente possa equilibrar, vamos dizer assim, essas questões. Mas afeta, e é justamente por isso que a gente precisa ter esse assunto cuidado, né, pelos governos. Dentro da indústria criativa, a moda tem um papel super importante no estado do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, de que maneira a gente pode trabalhar, porque a indústria criativa agora tem uma secretaria especial dentro do Ministério da Cultura. Então, como é que a gente trabalha Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento, como articula essas partes e faz uma sinergia mesmo de ações, né? Já que elas se complementam também? Que a indústria criativa faz parte de muitos segmentos, né? Seja já em estudo realizado pela Inglaterra e divulgado no México, isso já foi colocado, que vai da arquitetura, publicidade, audiovisual, moda, enfim, o design em si. E o que é essencial é agregar, né? É agregar o valor. Não tem outro... Na questão da indústria criativa, a Firjan comprou, inclusive, agora uma casa há pouco tempo lá em Botafogo, vai ser a Casa Firjan da Indústria Criativa, uma referência, a gente espera instalar
um projeto que seja referência para essa indústria. E o que a gente percebe em indústria criativa é assim, como a Dulce falou, são 19 setores que são contemplados dentro do estudo do Reino Unido. São setores, muitas vezes, se você olhar o específico, eles são muito diferentes, precisam ser tratados no microambiente setorial, mas eles, ao mesmo tempo, eles têm algumas questões transversais que são importantes para a sua competitividade. Então, o que a gente vem tentando fazer, além do trabalho setorial, que é fundamental, é olhar que aspectos transversais são esses, onde a gente interfere, né, a gente, junto com os parceiros do governo, SEBRAE, enfim, com todas as instituições que atuam no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil, e a gente consegue criar um ambiente mais propício para empreendimentos criativos, né? A gente percebe o tempo inteiro, atuando em moda, que toda a dinâmica da economia ela é criada com base em tangíveis, né? Quando, na verdade, na moda a gente vive isso o tempo inteiro, o maior valor está no intangível, né? Então, como é que a gente começa a lidar com isso, né? Como é que a gente coloca financiamento para um setor que não tem como colocar garantias tangíveis, né? Então, todas essas discussões, a gente já avançou muito em moda, o BNDES já trabalhou muito com a gente nessas questões, a FINEP vem trabalhando com a gente nessas questões, então tem uma série de pontos que, se a gente conseguir melhorar eles para esses negócios onde o intangível é o essencial, a gente vai criar um ambiente muito mais propício e vai fazer com que setores como a moda, por exemplo, que já tem muito desenvolvimento, que a gente já tem vocação, a gente vai potencializar esse crescimento. Tangibilizar o intangível é um grande desafio. Sobretudo na questão das garantias, né? E essa é mais complicada. Na hora que você vai pegar um empréstimo e você tem na sua ideia um desenho, né, de digamos, mudando da moda, né, de um trem, não sei, ou de uma cadeira, ou mesmo de um vestido, como é que você vai dizer agora o que eu posso... As máquinas... O que aquilo agrega de valor, né? É muito complicado. Mas a gente já está caminhando para o final do programa e é sempre importante colocar... Agora está na hora de colocar os chapéus, assim, qual o papel do governo, qual o papel da indústria, da sociedade de uma maneira geral, nessa questão do desenvolvimento da moda. E aí eu queria finalizar com as duas apontando, assim, na opinião de vocês, o que é importante. Assim. O sistema Firjan tem dois braços aí importantes, né? Um, como Firjan, como Federação das Indústrias, nós representamos as empresas do Rio de Janeiro, não só as industriais, nós representamos a cadeia. A gente agora tem essa visão clara, que a gente representa a cadeia da moda. Então, a gente está sempre junto com os empresários, pensando o setor, refletindo questões que são gargalos, que são problemas, para que a gente encontre propostas eficientes, né? Que sejam negociadas com os demais parceiros, que sejam agregadas aos novos parceiros, para que a gente consiga fazer com que o setor saia do ponto em que ele está hoje, que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente já esteja em outro patamar. Tem uma visão estratégica, assim, de o que se pretende daqui a alguns anos? A gente tem um trabalho que vem crescendo desde 2001, né? Assim, a gente tem algumas diretrizes que são muito claras. O design, por exemplo, é um fator que vai estar sempre dentro das nossas prioridades, porque ele foi colocado pelo grupo, e aí a Firjan, ela não trabalha sozinha, né? A gente tem os fóruns empresariais, setoriais, a gente tem um fórum de moda, onde participam sindicatos, empresários, e a gente constrói essa visão junto com os empresários, né? Então, a gente vem trabalhando com eles, essa questão do design é foco prioritário nosso, a gente tem um planejamento de ações para daqui a 5 anos, a gente sabe o que a gente quer para o Rio de Janeiro, o que a gente quer para a moda brasileira, a gente nem coloca o Rio como um estado, a gente coloca ele como um estado com a responsabilidade, né, de ser a vitrine do país. Então, a gente sabe que quando a gente está trabalhando no Fashion Rio, a gente não está trabalhando a moda do Rio. É claro que o nosso interesse é trazer a moda do Rio, fazer com que ela cresça e se desenvolva, mas a gente está trabalhando a moda brasileira. Então, a gente tem esse trabalho na Firjan, né, junto aos empresários, de construção de propostas, de fazer com que o empresário faça uma reflexão e construa propostas junto com a gente, que articule ações junto com a gente, com os demais parceiros. E a gente tem o Senai, né? O Senai, onde a gente tem uma rede Senai agora funcionando, a gente tem o Senai Rio, com o Senai Moda e Design, a gente tem o Senai C-Ticket,
que é uma escola referência, né, conhece, assim, referência em todas as tecnologias do setor, onde a gente está trabalhando para levar a tecnologia para as empresas, levar a informação sobre tendência, capacitar, né? Então é o outro lado, né? A outra vertente. Então a gente tem a gente tem plena consciência de que a gente tem aí um papel fundamental nessas duas áreas. Bom, com relação ao governo, eu diria que o governo está fazendo bem a sua parte e naturalmente que o governo do estado precisa dos municípios, precisa do governo federal e precisa sobretudo desta casa aqui, que é a Assembleia Legislativa, né, nessa condução. E tem feito, porque nós estamos vendo aí 180 bilhões de dólares de investimentos nos próximos anos no Rio de Janeiro de maneira geral. E isso naturalmente, a gente está falando de grandes projetos, ele repercute no pequeno, ele vai repercutir também na moda, no turismo, sobretudo no pequeno e médio empresário, né, que virá para atender esse desenvolvimento, virá a seu próprio encargo, né? E o governo do estado tem a seguinte posição: para os setores que empregam muito mão de obra, o incentivo é importante e tem trabalhado nesse sentido. Para os setores que são pouco empregadores, também são, em geral, os que devem, sim, contribuir com o imposto. Então, a geração, o imposto de renda, o ICMS aqui no caso, né, como imposto de renda também no caso do federal, né, e o ICMS vem sim dessas grandes empresas. E no pequeno nós sabemos que virão os empregos. Obrigada, Cristiane, obrigada, Dulce, obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.